pesquisador chamado Eric Kandel. Aqui está o diagrama, como funciona isso lá na sinapse do neurônio, as descobertas que ele fez, e lhe valeu o Prêmio Nobel de Medicina do ano 2000. Aqui são fotos mostrando, já brotando aqui as novas conexões. Isso acontece em poucos minutos, né? A rede se transforma. Esses são os neurônios se organizando, né? Aqui é a curva de formação de conexões entre os neurônios. Aqui é o nascimento, que é o zero, né? Quando a pessoa nasce, ela nasce já com uma quantidade de conexões entre os neurônios que vai aumentando rapidamente até o terceiro, quarto ano de vida. Depois, gradualmente, ela vai caindo, principalmente na adolescência. O cérebro vai diminuindo as conexões para ser mais eficiente. Quanto mais menos estimulado é um neurônio, uma conexão entre um neurônio e outro, mais fácil ela é deletada, ela é apagada nesse período da puberdade, né, e adolescência, e aí o cérebro se especializa para ser mais eficiente. Uma criança de 3 anos tem o dobro das conexões que tem um adulto de 21 anos. O cérebro ele tem 3 níveis, tem um nível mais primitivo, que é esse laranja aqui, que é o cérebro réptil, que nós temos dentro da gente, resquícios da evolução. Aqui tem um cérebro já que surge com os mamíferos, que é o sistema límbico ou emocional. E aqui em cima, um cérebro mais sofisticado, que é o cérebro racional, que planeja, pensa o futuro, né, nos ajuda a fazer cálculos abstratos. Nós somos um produto dessa evolução. Só que esses cérebros mais antigos, eles funcionam mais rápido do que esse racional. Por isso que nós temos emoções com muito mais rapidez e dificuldade de controlá-las do que pensamentos racionais, né? Nós somos mais emocionais do que racionais, né? Essas são as emoções básicas. Todos os seres humanos têm essas 6 tipos de emoção, né? Isso é inato, isso não é cultural. Em qualquer tribo do mundo de índios, em qualquer lugar do mundo que nunca viu uma tela de televisão, que nunca viu um filme, que tem contatos raríssimos com pessoas de outros lugares, em todos esses lugares tem esse padrão de emoção. E se tu perguntar para as pessoas que vivem lá, eles te dizem exatamente o que essas pessoas estão sentindo. Eles contam a história que produz essa emoção. Nós nascemos com um programa para sentirmos emoções. Nós não os temos elaborados culturalmente. Nós já nascemos com eles. Uma criança de 3 anos sabe ver a emoção no rosto da mãe, né? Essa criança aqui, ela está sentindo o que a mãe está sentindo. A emoção é contagiosa. Não é só o que a pessoa fala, é a expressão do rosto, o tom da voz, os gestos que marcam a emoção. E a criança sente o que a mãe está sentindo. Ela não está só imitando a mãe. Quando a mãe fica zangada, os batimentos cardíacos da criança duplicam. Ela se sente em risco quando a mãe faz uma cara que não está satisfeita. E quando a mãe sorri, já os batimentos se normalizam. É um programa que nós temos, que nós não aprendemos na escola, e que nós vamos levá-lo para o resto da vida, que vai basicamente mediar todas as nossas relações sociais, as nossas relações afetivas, né? E que é extremamente importante para a nossa vida. A raiva, esse aqui é o padrão da raiva, ele acontece sem controle, quase. A pessoa fica com raiva, ela pode às vezes se controlar, e a maioria das pessoas se controla, mas se não se controlar, o programa é para agredir o outro, é para atacar, é um programa de sobrevivência. Todas as emoções estão ligadas à sobrevivência. No mundo primitivo, a pessoa que não atacava um predador, ou não corria rapidamente desse predador, era devorada pelo predador, e não deixava descendentes. Nós descendemos daqueles que atacaram ou fugiram rapidamente sem pensar. A emoção, ela não dá, tu pensa depois, tu sente primeiro e pensa depois, né? Assim é a emoção da raiva, assim são as emoções de uma maneira geral. Aqui que vocês estão vendo é o cérebro, uma região do cérebro chamado centro de recompensa. O centro de recompensa tem 2 núcleos importantes, o núcleo tegmental ventral
E esse aqui é o núcleo accumbens. Não está aqui, não está aparecendo com clareza, mas é uma bolinha que está um pouquinho mais escura aqui. Aqui estão os neurônios que trabalham com a dopamina e que nos causam a sensação de prazer. Esses neurônios daqui são influenciados por essas drogas aqui. Esses neurônios daqui são influenciados por essas drogas aqui. É aqui que atuam as drogas, formando memória, estimulando, dando uma super sensação de prazer e de plenitude para as pessoas, e ao mesmo tempo criando a memória que vai levar, que as pessoas vão levar o resto da vida daquela sensação. Isso aqui é o crack. Aqui é uma pesquisa feita com usuários de crack de longo prazo. É uma pesquisa que está acompanhando há 12 anos os usuários de crack. Aqui é a linha do tempo. E aqui mostra a queda de sobrevivência dessas pessoas. Em 5 anos, 25% dessas pessoas desapareceram, 2 ou 3 desapareceram, são 120, se não me engano, 130 pessoas, e o resto morreu nesses primeiros 5 anos. E continua a queda, as pessoas vão morrendo, raramente as pessoas se recuperam, se não tiver um acompanhamento, uma assistência muito grande da família. É muito raro uma pessoa ficar em abstinência mais que 1 ano do crack. As outras drogas também têm esse componente, mas o crack é mais rápido e é mais poderoso, né? Ele joga uma quantidade maior de cocaína no cérebro num intervalo muito curto de tempo, até em relação à própria cocaína. Então ele produz uma dependência muito mais rápida e muito mais duradoura. Aqui é mostrando a explosão da epidemia do crack. Em 2006, a maior causa de auxílios-doença do INSS, já que nós não temos pesquisa, né, é importante dizer isso, o governo nunca conseguiu fazer uma pesquisa sobre o tamanho do problema das drogas. A Senad, que é a instituição do governo encarregada disso, a pesquisa que ela fez, que ela contratou da Fiocruz por 8 milhões de reais, até hoje a gente não sabe o resultado. Aliás, eu não sei por que existe a Senad também. Vamos ver se agora com o novo secretário ela toma jeito, né? Começa a produzir coisas importantes. Mas em 2006 nós temos que nos valer do que os municípios têm de informação, do que a polícia tem de informação, do que o INSS tem de informação. Isso aqui é o auxílio-doença do INSS. Até 2006, claro que a droga que causava mais auxílio-doença, a pessoa ficar encostada, né, no INSS, era o álcool. O álcool tem mais de 15% da população dependente do álcool, né? De 12 a 18 tem cálculos variados, mas é muita gente, né? Somando álcool e cigarro juntos, alguns são usuários dos dois, uns são só do cigarro, outros são mais dependentes do álcool, dá quase 50 milhões de brasileiros que são dependentes químicos, né? É um número muito importante, é 25% da nossa população. Mas o álcool, então, é de longe a droga mais usada, né? Que causa mais auxílio-doença. Porém, de 2007 em diante, o crack disparou. O crack, que pega 1,5% da população hoje, tem mais importância que o álcool já nos auxílios-doença, que tem 15% da população dependente. Você vê como é que o efeito do crack é poderoso e deletério. E ele foi subindo ano a ano, e hoje é quase 3 vezes o número de auxílios-doença para o crack, é quase 3 vezes o do álcool, que mostra bem claro a epidemia aqui, como a epidemia se propagou e não parou. Cada dia que nessa meia hora que nós vamos ficar conversando, 40 minutos, um monte de gente está ficando dependente do crack em vários lugares do Rio Grande, do Brasil, inclusive de Santo Anjo. O crack já chegou a 4% da população americana. Mas como que os Estados Unidos reduziu? Hoje eles têm menos que o Brasil. O Brasil hoje é o maior consumidor de crack do mundo. Mas chegou a 4%, nós estamos em 1,5%, já somos o maior consumidor do mundo. Os Estados Unidos baixou de 4 para 0,7, é a metade, tem a metade do consumo do Brasil, muito em função da repressão. As leis duras, tratamento compulsório e repressão. Isso aqui é a curva. Os Estados Unidos pouco controlava as drogas na década de 70. Depois, com o surgimento do crack, explodiu o número de casos. Eles jogaram muito duro, modificaram as leis, jogaram mais duro e foram reduzindo, inclusive, o número de homicídios. Os Estados Unidos hoje tem 1/3 dos homicídios que tem o que tinha na década de 80,
né? E o Brasil é o contrário, hoje ele tem 3 vezes mais homicídios do que tinha na década de 80. As nossas leis são brandas, não existe uma política de enfrentamento às drogas, é caótico o atendimento, inclusive na área da saúde, e nós temos que ajudar a resolver isso. Os transtornos mentais influenciam, né, muito, começa lá na infância. Uma criança agressiva, violenta ou com mais propensão a usar droga, já vê lá no início da vida, é cuidando da primeira infância que a gente faz a maior prevenção às drogas. Os transtornos mentais, que o tabaco, o álcool, drogas e o crack, eles têm um percentual, o tabaco chega a 20% da população, o álcool de 12% a 18%, as drogas ilícitas em torno de 4% a 6%, o crack em torno de 1,5%, de 1,5%. Isso aqui é só para fazer um adendo aqui. Se nós liberássemos as drogas, vejam bem, as drogas liberadas é 20% e 18% da população. Se nós liberarmos essas drogas aqui, que estão entre 4% e 6%, elas irão para esse patamar aqui. Não tenho dúvida nenhuma disso. A pessoa puder andar com droga no bolso, oferecer para os amigos, levar para a escola, nas festinhas, vocês não tenham dúvida que a multiplicação vai ser geométrica do número de pessoas doentes. E é uma doença para o resto da vida, que arrasta e arrasa com a família junto, né? Vários transtornos mentais, em média de 20% a 25% da população é mais frágil, é mais suscetível, mais vulnerável a ficar dependente por causa dos outros transtornos que existem, né? Muita gente tem depressão crônica, nem sabe que tem, essa pessoa é 4 a 5 vezes mais propensa a ficar dependente do que a que não tem. Transtorno bipolar, a pessoa chega a quase 10 vezes mais propensa a ter dependência química que a que não tem. Então tem uma série de transtornos, déficit de atenção e hiperatividade, que é 6% da população, praticamente. Tem 8 vezes mais chance de ficar dependente química dos que não tem. Então nós temos uma população vulnerável que, se aumentar a oferta de drogas, uma multidão de gente, vocês imaginaram 50 milhões de brasileiros dependentes do crack, da maconha, da anfetamina, né, das drogas ilícitas, que tragédia social isso pode representar. Então, o projeto de lei ele vai nessa direção, né? Ele considera ainda que os transtornos de humor, depressão, transtorno bipolar, tem muito na adolescência. A adolescência é um momento de muita instabilidade emocional, muda os hormônios, muda a química do cérebro, o número de conexões, há uma alteração generalizada, há uma insegurança pela modificação corporal. Os adolescentes têm uma instabilidade emocional muito grande. Eles uma hora estão rindo, outra hora estão tristes, ninguém sabe por quê, estão irritados, ninguém sabe por quê. Isso faz parte da adolescência. É tão frequente isso, e numa escala tão grande, que um psiquiatra argentino, que deu aula na USP durante muito tempo, Maurício Knebel, ele diz que ele criou um termo chamado a síndrome da adolescência normal, né, tratando dessa questão da adolescência. Quem quer descriminalizar a droga, existem 2 caminhos hoje. Quem quer descriminalizar e quem quer aumentar o rigor. Eu acho que o Brasil nunca teve uma política de enfrentamento às drogas e acho fundamental aumentar o rigor no enfrentamento às drogas, né, para reduzir a oferta de drogas na rua, para garantir tratamento para as pessoas o mais precocemente possível e para fazer com que cada vez mais gente não entre, ao contrário do que está acontecendo hoje, cada vez mais gente fique fora, livre das drogas, né? Esse eu acho que é o grande objetivo de qualquer tratamento, é reduzir o número de doentes, né? Mas tem gente que acha que a guerra está perdida, que melhor aproveitar esse dinheiro que circula do tráfico para cobrar imposto e tal, e liberar, né? Tem muita gente falando isso, né? Não na sociedade. A sociedade hoje vive o drama e entende e não quer a liberação. Mas algumas figuras, né? Nosso querido Fernando Henrique, que eu admiro muito, para mim foi um dos grandes estadistas que o Brasil já teve, trabalhei com ele, tenho muito orgulho disso, mas nessa questão das drogas, essa proposta de liberação da maconha, liberação das drogas, que ele está fazendo junto com outros, alguns ex-ministros, né? O próprio governador do Estado também, como ex-ministro, assinou um documento propondo a descriminalização das drogas. Eu acho que isso é um erro, é um equívoco, né?
E nós não podemos entrar nessa. Se nós formos nessa, nós vamos causar talvez o maior problema de saúde pública da história desse país, né? Mais grave de todos, que é a quantidade gigantesca de usuários de droga andando pela rua, sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer nada, como fica um usuário, por exemplo, do crack, né? Ou um usuário pesado da maconha. A maconha hoje ela tem 20 vezes mais tetrahidrocannabinol que a maconha de 15 anos atrás. Ela é uma droga pesada hoje e causa muitos transtornos, desencadeia esquizofrenia, causa muitos transtornos mentais. Ela é muito vinculada ao crack. O usuário de crack e maconha é o mais frequente que tem, né? Então, realmente são questões que nós temos que criar uma barreira. Nós temos que ter mais rigor em relação a isso. Ah, mas não vai ter prisão para todo mundo. Isso é um outro problema, né? Eu acho que para diminuir a droga circulando na rua, nós temos que fazer como os Estados Unidos fizeram e como eu vou mostrar para vocês aqui que a Suécia fez também, né? É enfrentar, é jogar duro com isso, né? Se não jogar duro, vai ficar Copa Franca e vai ser um problema. Mesmo quem não vai usar droga vai acabar sendo atingido direto ou indiretamente pelo montante da epidemia, né? Pelas consequências da epidemia, inclusive pela violência. A violência não desaparece com a legalização. O álcool é a maior causa de violência doméstica hoje, é a maior causa da Lei Maria da Penha, e é uma droga legal, né? Você imagina legalizar crack, legalizar essas drogas, imagina o que vai acontecer. Eu queria só fazer aqui, fazendo esse preâmbulo, dizendo que o nosso projeto então é na direção contrária da liberação das drogas. Eu queria mostrar o que é hoje considerado o mito português. Portugal descriminalizou o uso e Portugal então vai resolver o problema. Eu quero fazer só um pequeno raciocínio com vocês, uma pequena digressão. Descriminalizar o uso fica fora de contexto se a gente imaginar que a pessoa está livre para comprar, mas o outro não está livre para vender, né? Como é que resolve isso? Se descriminaliza só o uso e não descriminaliza a venda? É claro que a descriminalização do uso é o primeiro passo para a descriminalização da venda. Isso está no editorial, inclusive da Folha de São Paulo, que defende a liberação das drogas. Ela botou no editorial no dia 29 de junho de 2011. Procurem no Google, vocês vão ver essa matéria, uma matéria extensa, em que ela mostra: o primeiro passo é descriminalizar o uso para depois descriminalizar as drogas, vamos regular, vamos cobrar imposto, esse dinheiro está circulando aí, como se isso não causasse um dano para a saúde pública muito maior que qualquer dinheiro circulando, qualquer tráfico que possa existir, né? Então nós temos que prestar atenção nisso. Essa campanha para descriminalizar o uso, na verdade, é uma campanha para liberar todas as drogas, não é para descriminalizar o uso. E a experiência portuguesa, que é tida como uma grande experiência, é um fracasso. E eu vou mostrar por quê para vocês. A Suécia, que fez uma criminalização, um controle maior, a Suécia, todas as drogas eram legais na Suécia até 1969. Ficou tão grave o problema social, tão grave o problema de segurança, tão grave as questões de saúde pública, que a Suécia fechou. Hoje é o país que mais reprime na Europa, é o país que menos doentes tem, que menos homicídios tem. A Suécia tem a mesma população do Rio Grande do Sul e tem 90 homicídios por ano. O Rio Grande do Sul tem a mesma população da Suécia e tem 2.000 homicídios por ano. A Suécia tem 120 acidentes de automóveis com vítimas fatais por ano. O Rio Grande do Sul tem 2.500 acidentes com vítimas fatais por ano. É 20 vezes mais com a mesma população. A Suécia, inclusive, a Suécia controla o álcool. A Suécia tem, o álcool é concessão pública e só é permitido comprar álcool para quem se cadastra, e se a pessoa compra muitas vezes numa semana, ela já é chamada para fazer tratamento. A Suécia joga com mão de ferro nessa questão e é o país que tem menos doentes. Vamos comparar agora com Portugal, que disse que descriminalizou o uso de drogas. Aliás, a descriminalização de Portugal teve uma ênfase muito grande, porque o João Gulão, que é quem fez o programa português, ele mesmo, o Instituto de Drogas e Toxicodependência, que ele preside, é que faz a avaliação do programa dele. 3 anos depois que o programa foi implantado, ele mesmo avalia o seu programa e acha uma maravilha. Encontra dados maravilhosos, que são colocados num livro
chamado, esse livro aqui, sobre a descriminalização em Portugal, editado pelo Instituto Cato, que é um instituto ultra neoliberal dos Estados Unidos, é a extrema-direita americana, contra o Obama, contra a saúde pública, estatal, contra tudo, mas eles são a favor da liberação das drogas. Eles acham que o direito individual das pessoas está acima de qualquer coisa. Como se fosse possível uma pessoa ser livre, totalmente livre, fazer o que quer numa sociedade que um depende do outro, né? No momento que ela faz só o que ela quer, ela deixa de fazer coisas que são socialmente importantes para a sua família, para sustentar os seus, para ajudar a sua sociedade, para manter a sua sociedade organizada e num meio ambiente adequado, enfim, uma série de circunstâncias que ela vai infringir se ela ficar preocupada só com a sua liberdade. Para mim, a liberdade é um conceito social. A gente é livre quando faz o que é socialmente necessário, antes de tudo, né? Um menino que está lá, dormindo na rua, comendo o resto de lixo e não conseguindo fazer mais nada, a família é sacrificada, a família tem que se privar da liberdade, cada um membro da família, da sua liberdade individual, para ter que sustentar uma pessoa que não consegue trabalhar, que não consegue fazer mais nada, para ter que tratá-la, vende os seus bens, muitas vezes para poder tratar e cuidar dessa pessoa. Enfim, é uma destruição generalizada. Isso não é liberdade, né? A liberdade de um não pode ser a escravidão dos outros, né? Tem que ser um conceito que todos são livres ao mesmo tempo. Por isso que eu não concordo com a posição do Instituto Cato, e ela, na prática ela não funciona. Mas o grande ideólogo do Instituto Cato é o Milton Friedman, que vocês conhecem, é o pai do neoliberalismo, né? É ele que defende hoje, como algumas correntes de esquerda, baseadas no Foucault, o pessoal da psicologia social, muitos hoje, um grupo, né, da psicologia social se baseia no Foucault e que na verdade tem uma coisa do Bakunin, do anarquismo, né? Eles defendem a liberdade individual acima de tudo, né? Então, esse pessoal é que disseminou a experiência portuguesa como uma grande coisa. Esse pessoal do Instituto Cato botaram no New York Times uma matéria e tal, e ficou tido a experiência portuguesa como uma grande coisa. O governo português resolveu avaliar também, não ficou só nesse instituto do João Goulão, e fez também uma avaliação. E essa avaliação do governo português mostra o contrário do que o João Goulão entende. Olha aqui, no primeiro ano de vigência do sistema da descriminalização do uso em Portugal, aumentou quase em 6 vezes o número de dependentes químicos em tratamento. E se manteve alto, né? Hoje é 7 vezes. Aumentou o número de pessoas buscando tratamento. Enfim, se manteve alto todos os indicadores. E os indicadores policiais também pioraram. Aumentou, praticamente dobrou o número de homicídios e aumentou em 40% o número de pessoas usando droga na rua em Portugal, né? Já na Suécia, o resultado... e outra coisa que o Instituto Nacional de Administração do governo português fala é que toda a metodologia usada pelo João Goulão, pelo IDT, para avaliar o seu próprio programa está toda falha. Faltam dados, omisso em questões importantes. Enfim, tem no relatório, vocês podem acessar na internet também, o relatório do INA, Instituto Nacional de Administração de Portugal, de 2007, é devastador em relação ao programa português, que inclusive foi cancelado, já tiraram uma boa parte das coisas que estavam fazendo, e o João Goulão inclusive foi demitido da função que ele tinha antes. Isso aqui é a Suécia, quando ela começa com o programa, a quantidade de usuários de droga que tinha e como cai quando ela começa a jogar cada vez mais duro. Aqui é o número também de usuários de maconha, aqui a Suécia menos que a média, menos que a média europeia, que está aqui, e Portugal lá em cima. Enfim, há toda uma avaliação mostrando que a experiência de Portugal e da Suécia são diferentes. Portugal, no ano que foi avaliado, isso aqui, se eu não me engano, é 2007, tinha 45 mil pessoas em redução de danos, que é uma proposta que se faz, não vamos manter as pessoas em abstinência, vamos trabalhar a redução de danos para tratar drogas. Cada um é uma corrente dessa da psicologia social e tal. Eles acham que a pessoa não precisa ficar em abstinência. Eles acham que a pessoa, basta ter uma política de redução de danos, que a pessoa decide depois se ela quer parar ou não.
Redução de danos é não usar droga injetável com seringa que já foi usada por outro, é não fumar crack em latinha de alumínio para não se contaminar com alumínio, enfim. Não tira a pessoa da abstinência. Isso é um problema dos nossos CAPs álcool e drogas, que eles têm essa visão predomina em boa parte dos CAPs, aliás, não tem protocolo nenhum para os CAPs, o Ministério da Saúde nunca criou protocolo, essa visão também domina o Ministério da Saúde, a área de saúde mental, então dissemina uma visão caótica, cada CAPs age do jeito que quer, e a maioria de álcool e drogas, os outros CAPs eu acho que tem um bom resultado, mas o CAPs de álcool e drogas eu questiono, porque não tem protocolo, não tem uma política unificada, não seguem orientações diversas, cada um para um lado, né? E as pessoas vão lá e não conseguem ficar em abstinência, não são induzidas a ficar em abstinência, né? A parar de usar droga. Então eles vão lá no CAPS, conversam um pouquinho lá e tal, e saem dali, vão para a boca de fumo, voltam no dia seguinte, não tem resultado nenhum mensurável, nem esses consultórios de rua não tem resultado mensurável, nenhum tem resultado mensurável, não reduz o número de doentes. Comparando aqui, Portugal 45 mil em redução de danos, a Suécia 1.000 em redução de danos. Eu acho que tem que fazer redução de danos, mas não só redução de danos, tem que levar as pessoas à abstinência. Tem 200 mil dependentes em Portugal, tem 26 mil dependentes na Suécia. São dados da ONU, do NUDOC e do INA, né? Aqui tem aqueles dados que eu falei para vocês, e o projeto de lei, para terminar, o projeto de lei ele tem alguns pontos fundamentais que eu queria só elencar rapidinho para vocês. Primeiro, aumenta a pena do tráfico. Por que aumenta a pena do tráfico? Tem que diminuir a droga circulando. Se nós não diminuirmos a droga circulando na rua, nós vamos cada vez ter mais gente para tratar. Não adianta montar uma rede enorme de atendimento e tal, nós vamos ficar enxugando gelo, né? Como eu mostrei para vocês antes, tem pessoas que não têm capacidade de resistir à dependência química. Elas têm um transtorno, o cérebro delas funciona diferente do teu, do meu, né, que resistimos, né? Ela não tem capacidade, elas precisam de ajuda, né? Mas se tiver uma oferta abundante de droga, elas vão ficar dependentes, né? E aí vão ficar com todo o resto dos problemas que a dependência química causa.